Falando sobre dor no nosso corpo. Qual a importância da dor no nosso organismo? Será que existe alguma importância? Será que é possível prevenir as dores durante a nossa vida aí? Tirando as nossas dúvidas, aqui o Dr. Hermes Daniel, que é um especialista nesse tipo de tratamento e dor, para evitar dor, né, doutor? Exato. Que especialidade é a sua, hein, então? Quanta importância. Muita gente não sabia, né, doutor? Sem dúvida. São poucos especialistas, né, nesse assunto. São poucos, mas nós temos na nossa sociedade hoje, em termos de Brasil, e como uma especialidade comum, como gastroenterologia, como cardiologia, que já organizadamente, totalmente organizada, com as unidades em cada estado, entendeu? Na nossa sociedade brasileira, nós temos mais de 3 mil especialistas. E ainda bem que o senhor mora aqui em Teresina, né, doutor? Nós temos outros aqui em Teresina também. Que já bom. temos 2 ou 3 que fazem a nossa especialidade. Que bom, então, parabéns pelo seu serviço. Mas aqui, voltando para a nossa conversa, doutor, vamos ver a nossa imagem aí. Olha só, a imagem do nosso corpo. Eu queria que o senhor explicasse, é uma dúvida da maioria, onde é que a dor fica exatamente no nosso corpo? É na pele? É no osso? Quando ela aparece, doutor, como é? É o seguinte, a dor ela é mediada pelo sistema nervoso central e o periférico. Então, onde tiver nervo no corpo, ela pode aparecer. Se você tiver um trauma no joelho, a dor vai se localizar aqui. Por quê? Nós temos receptores, nós temos inervação no joelho, na pele, no tecido celular subcutâneo, a gente tem inervação. Então, se a dor for no joelho, ela se localiza aqui, mas por quê? O trauma é aqui, vai até o sistema nervoso central e manda resposta onde há liberada aqui substâncias nociceptivas, que essa substância provoca uma dor. Então, naquele ponto, ela existe de verdade. Existe de né? verdade. Às vezes a gente acha que é uma coisa apenas do cérebro, e não é, doutor. Isso, exatamente. Por exemplo, a dor lombar. Na dor lombar nós temos várias origens. Tem uma dor facetária, que são umas estruturas ósseas que tem aqui, onde elas são muito inervadas e muito dolorosas. A própria dor da musculatura, a dor miofascial provoca dor. E a dor do hérnia de disco, onde lá dentro, a nível da medula, esses discos, eles saem do lugar e tocam nos nervos posteriores, sensitivos, e provocam a dor. Quando toca aqui, como aqui a inervação vai até a perna, você sente a dor radicular. Dor lombar, que é uma das mais difíceis de ser tratadas, é a dor radicular, é da hérnia de disco. Doutor Hermes, e por que algumas pessoas desmaiam de dor? É isso mesmo? A pessoa pode desmaiar de dor? Sem dúvida, pode, sem dúvida. Dor muito forte. Porque é uma junção da própria síndrome dolorosa, o sofrimento, entendeu? Com a própria descarga emocional. A pessoa desmaia, sem dúvida. Uma dor muito forte desmaia. A dor, por exemplo, a dor do coração já é diferente. A dor do ataque de coração, do miocárdio, o infarto, já é diferente, porque o coração deixa de perfundir a cabeça, há uma vasodilatação a nível do sistema nervoso central, ele desmaia. É a mesma coisa da dor. Ele pode fazer uma vasodilatação a nível central, não tem irrigação cerebral, a pessoa desmaia. Desmaia mesmo, né, doutor? E olha só, muita gente sofre de dores crônicas que nunca passam, nem dezenas de remédios conseguem amenizar o problema, que acaba prejudicando a qualidade de vida, não é, doutor? Exato. Veja essa história que a gente vai mostrar agora. Selma é cabeleireira há 25 anos, mas desde a adolescência sofre com a dor de cabeça, que aparece pelo menos 2 vezes na semana. Os sintomas incomodam e acabam atrapalhando a profissão dela. Olha, é uma dor muito intensa, começando na nuca, passando para cá, para a cabeça, fica rachando essa parte aqui, os olhos ficam doloridos. A gente não pode nem olhar nem para um lado, nem para o outro, e nem ver assim, claridade. Suada, então, não, de jeito nenhum. E outra coisa, a vontade de vomitar direto, sabe? Aquela náusea, mas só que eu não consigo. Não consigo fazer isso. Só fico sentindo mal, como se tivesse um vazio no meu estômago, uma fraqueza. Tem dias que é mais forte? Tem dias que é mais forte, que chega até a ser internada. Já fui internada umas 2 vezes. Selma fica incomodada com barulhos e com cheiros fortes. Ela fez vários exames e, segundo os médicos, a dor de cabeça é provocada por alguns fatores, como estresse e enxaqueca. Doutor Hermes, assim como a nossa personagem que a gente viu agora, muitas mulheres, homens também, passam dias, a semana inteira sentindo dor de cabeça. No caso dela, é uma cabeleireira, né? A gente viu aí. Será que os produtos influenciam? O que pode ser no caso dela, doutor? Olha, sem dúvida. O caso dela não dá para a gente falar um diagnóstico aqui, mas é fundamental quando a gente enfrenta ou está de frente a um paciente com cefaleia, você ter um diagnóstico, ou pelo menos tentar fazer um diagnóstico. Então você faz o exame clínico dela, exame físico, e depois, se precisar, com a ajuda de imagem, uma ressonância magnética, uma tomografia e tal. Mas é fundamental fazer o diagnóstico.
para poder você entrar com a profilaxia e com o tratamento. Nos casos das crises de enxaqueca, acho que provavelmente deve ser o caso dela, você tem que fazer o tratamento da crise, o tratamento abortivo da crise e a profilaxia. E junto com a nutrição, junto com a fisioterapia, isso é fundamental. Doutor, uma dor de cabeça, o que acontece nesses casos? Até onde é perigoso sentir dor de cabeça todo dia, toda hora? Certo. A dor de cabeça, quando ela surge, a gente que convive já com esse paciente com cefaleia, você tem que desconfiar de algumas síndromes que são graves, uma dissecção, um aneurisma, e você tem que desconfiar se é uma dor aguda, por exemplo, está tendo como vulgarmente o público fala, um derrame cerebral, você tem que suspeitar. Aí a clínica é soberana. Você tem que investigar. Se suspeita de um aneurisma, de uma malformação, você vai pedir um exame, fazer uma ressonância, entendeu? Isso é fundamental para você não deixar o paciente ter uma coisa mais grave, né? Então, olha só, gente, você de casa, olha que dica importante. Então, doutor, sentiu muita dor de cabeça, às vezes nem sempre pode ser o calor de Teresina, do Piauí, às vezes nem sempre é o período menstrual, pode ser um sintoma de uma doença grave. Pode, principalmente se uma dor inesperada, que nunca teve, abrupta, que está aumentando rapidamente, uma dor aguda, que se ela nunca teve uma coisa semelhante, vá logo ao médico. Vá logo ao médico, né? E tem algo que provoca a dor de cabeça, doutor? Tem, nós temos muitas substâncias que provocam dor de cabeça. O que a gente faz, por exemplo, que provoca? Por exemplo, alimentação. Alimentação? Fundamental, alimentação. Algumas substâncias que tem na alimentação que provocam dor. Inúmeros alimentos, dos alimentos enlatados, as frutas ácidas, todas elas provocam dor. Né? O chocolate, muito conhecido, o chocolate provoca cefaleia, enxaqueca, né? Então, por isso que a nutrição é fundamental. Ver os alimentos que provocam. Às vezes você comer muito, se alimentar bastante, dormir pouco ou dormir muito, provoca dor de cabeça, vai depender de cada um. Mas essas síndromes da dor de cabeça, elas têm caracteristicamente um quadro clínico comum. Entendeu? Okay, então. A cefaleia, a enxaqueca se comporta de uma maneira, a doença do cluster, que é uma cefaleia, chama cefaleia enfacada, se manifesta de outra maneira. Ok, então, doutor Hermes, aqui o telespectador também participa da nossa conversa. Vamos ver a primeira pergunta para o senhor. Doutor, dor de barriga frequente é o quê? Doutor Hermes, tem pessoas que todo dia sentem dor de barriga, né? Basta comer, basta beber algo. O que pode ser? É um problema? Pode ser um sinal? Pode, sem dúvida. A dor de barriga, sem dúvida. Tem várias doenças que provocam dor. Síndrome do intestino irritável, a própria verminose, né? Então, a pessoa sentiu dor de uma maneira contínua, que está irritando, está iniciando com aquele quadro de todo dia sentir dor, vá no médico, vá no gastrologista, vá no clínico médico, no médico clínico que faz clínica médica, para poder ter uma ideia, examinar o paciente. Pode ser um quadro de colestectomia, aliás, colecistite, um quadro de hérnia, pode ser, depende, o abdômen é muito vasto, né? Então, tem vários tipos de doenças, de patologias que são causadas e iniciam com dor. Então, se for frequente, doutor, procure especialista, Procure especialista, né? Não fique se medicando nem automedicando em farmácia. É perigoso, Procurando a farmácia, o farmacêutico medicar. Ok, então, doutor...